E aí pessoal, vamos então à nossa aula de hoje com um assunto novo aí para vocês, que é o Egito Antigo. E aí eu quero que vocês acompanhem e que vocês copiem também no caderno esse material que está junto aí com esse vídeo, né? No sistema tem um materialzinho aí que eu quero que vocês copiem no caderno e que ao acompanhar esse vídeo aqui, ao assistir esse vídeo aqui, eu quero que vocês peguem esse material, tá? Sim, né? Já que é a nossa primeira aula que eu vou estar gravando aqui com vocês, então vai ser muito parecido com aquilo que a gente tinha em sala de aula, tá? Vou passar o material para vocês aí e vou explicando eles. No mais é isso, e eu quero que vocês avaliem também o som, se possível, tá? Se vocês conseguem me escutar bem. Hoje estou um pouquinho meio sem voz aí, mas enfim, quero que vocês avaliem o som. A imagem não é muito importante, afinal, né? Ó, sou só eu aqui e a luz do meu quarto e a caixa aqui em cima, tá? Enfim, então avaliem o som principalmente e acompanhem com aquele material que eu deixei para vocês, ok? E aí o Egito Antigo. Sociedade que se desenvolveu então no norte da África, o Egito fica na África, olha só quem diria, às margens do rio Nilo, sendo considerado aí pelo historiador Heródoto, historiador grego Heródoto, que a gente já ouviu falar aí em alguma outra aula, a dádiva do Nilo, como se fosse um presente do rio, como se sem o rio a sociedade não tivesse existido, o Egito não viesse a existir. Então é como se o rio tivesse dado esse presente para aquela população ali, ou fosse um presente para aquela população que se colocou ali, né? O rio Nilo. Então, nas palavras do historiador Heródoto, o Egito era uma dádiva, era um presente do rio Nilo. O rio era de fato muito importante aí para a civilização que foi construída ali. Em suas cheias, nas cheias do rio Nilo, ele fertilizava as margens com o chamado humus. O humus é matéria orgânica, certo? É terra e matéria orgânica, uma terra mais preta, e ela é muito boa para a agricultura. Então essa região nas margens do rio Nilo, ela vai ser a região que vai ser populada. Ainda hoje, né, 2020 aí, eu vi uma vez aí os números, mas era alguma coisa em torno de 90% da população, então quase toda a população do Egito, hoje ainda, vivia na margem do rio Nilo, né, nas margens aí do rio Nilo. Um rio bem grandinho, né? Enfim, se não me engano é o segundo maior do mundo, né? Só perde aí para o rio Amazonas. Mas enfim, então o rio era muito importante porque durante as suas cheias, né, o rio aumentava o tamanho aí e ele fertilizava as margens com esse humus. Tá? Mas apesar dessa explicação ser bem precisa, certo, dela ser correta, ela é limitada. Né? O fator natural não é o único fator que vai possibilitar o desenvolvimento dessa civilização ali que durou em torno de uns 5.000 anos. Então só o rio não explica como que essa sociedade foi surgir ali. Os egípcios também tiveram que aprender a lidar com o rio, a controlar o rio na medida do possível, é claro. Com barragens e diques, então, eles protegiam as construções de inundações. As barragens vocês conhecem, né? Elas são construídas dentro dos rios, então é feito dentro do rio para controlar o fluxo da água. E os diques, eles são construídos fora do rio, para que o rio não avance sobre as aldeias, por exemplo, né? Como se fosse uma barragem, só que fora do rio, para que quando ele levantasse, ele não chegasse a ocupar terras onde tivesse gente morando, né? Para que não fosse muito além. Então, com barragens e diques, eles protegiam as construções das inundações mais fortes e controlavam a vazão do rio. E com canais que eles abriam na terra, né, valetas que eles abriam, eles carregavam as águas do rio mais para dentro, né, para regiões onde o rio por si só, pelo caminho comum, o caminho natural do rio, ele não alcançava. Então eles faziam essas valetas, esses canais, para levar as águas do rio mais para dentro do território do Egito. Assim, a sociedade egípcia ela foi construída na interação de dois fatores: o fator natural, que era esse da fertilização, das enchentes, e o fator humano, que é como os seres humanos aprenderam a lidar com o rio. Seguindo aqui hoje, nós temos também o Baixo Egito e o Alto Egito. Então a região do Egito ela já era habitada aproximadamente aí no ano 5.000 a.C. Os povos da região eles eram organizados em pequenos clãs, certo? Em grupos de famílias, que eram chamados de nomos. Tá? A população desses nomos conhecia então a agricultura, conhecia a cerâmica e conhecia a metalurgia, sabia trabalhar com metais. Porém, com o aumento da população e a maior necessidade da organização,
né, até para controlar o rio, para fazer esses projetos que eu citei antes, né, precisava de uma organização maior. Esses nomos eles começaram a se juntar, aí formando as primeiras aldeias, que eventualmente se transformaram em cidades e que acabaram com o tempo dando origem a dois reinos. O Baixo Egito, que fica na região mais próxima do Mar Mediterrâneo, onde o rio Nilo ele deságua no Mar Mediterrâneo, na forma de um delta. Delta é quando o rio ele se divide em vários canais, em vários braços para desaguar, certo? Na sua foz, que é onde ele deságua, ele se divide num delta. O contrário de delta é estuário. Imagine assim, ó, que o estuário é quando o rio ele desce num canal só, certo? E um delta é quando ele se divide em vários canais, tá? E aí imagine que os meus dedos aqui eles são como se fossem ilhas que são formadas entre esses canais. O que isso tem a ver? Por que isso é importante? Esse delta ele acaba criando nessas ilhas aqui regiões muito férteis para a agricultura, tá? Então esse é o Baixo Egito. O Alto Egito ele ficava mais ao sul, mais perto do deserto do Saara, que é uma região então mais árida e quase completamente desértica. As únicas regiões férteis eram aquelas que eram atingidas pelas enchentes do rio Nilo. Então por onde o rio passava era possível praticar agricultura. Onde o rio não passava era basicamente um deserto. Tá? Então tinha esses dois reinos no Egito, o Baixo Egito e o Alto Egito. O Baixo Egito fica mais ao norte e o Alto Egito fica mais ao sul. Período dinástico. Pelo ano 3100 a.C., então, o Alto Egito conquistou o Baixo Egito, formando um reino unificado, o Egito. E esse reino era governado por um faraó, nome que vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar aí. No período que vai de 3100 a.C. até aproximadamente 30 a.C., o Egito passou por épocas de prosperidade e crises. Isso a gente vai vendo mais pra frente aí. Esse período da história egípcia pode ser dividido em 3 partes. O Antigo Império, Médio Império e Novo Império, baseado na cronologia, né? Quando acaba um, vem o outro. Não foram, obviamente, os egípcios que deram esse nome. Tá? Os carinha do Antigo Império eles não sabiam que ia ter um Novo Império, então não foram eles. Esse nome vai vir posterior. Mas há essas 3 divisões. Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Cada um desses impérios vai cair, vai terminar, vai entrar em crise, geralmente por problemas internos, certo? Por má administração, por exemplo, e aí eles vão ser conquistados por povos de fora, por povos estrangeiros. E aí quando o Egito consegue voltar a ter a sua independência, é o início de um novo império, né? Então começa lá com o Antigo Império, com essa unificação em 3100, aí eles vão ter problemas internos, vão ser conquistados, vão conseguir a sua independência, vão formar o Médio Império. Vão ser conquistados de novo, vão conseguir a sua independência e vai ter o Novo Império aí, que vai ser o que vai ter mais problemas. E aí nós temos o declínio do Egito. No último milênio, então nos últimos 1000 anos antes de Cristo ali, o Egito foi conquistado por vários povos diferentes. A partir de então, a história do Egito passa a ser caracterizada pela alternância entre a independência e a dominação estrangeira, né? Vai estar, enquanto eles não são dominados, eles estão independentes. Quem diria? Em 713 a.C., a região foi unificada ao reino de Cush, também chamado de reino da Núbia. A Núbia ela ficava um pouco mais ao sul do Egito, próximo da região onde hoje fica o Sudão. Se vocês jogarem no mapa aí, vocês verem no mapa aí, é ali onde fica o Sudão. O Sudão do Sul era onde ficava a Núbia. Também é um reino africano. E durante mais ou menos uns 100 anos, os reinos foram dominados pelos chamados faraós negros, tá? Porque eram os faraós da Núbia, né? Eles eram uma pele mais negra do que os faraós do Egito, que tinham uma pele mais avermelhada, né? Essa população que fica mais ali na margem do Mar Mediterrâneo, na margem de baixo, perdão, na margem africana do Mar Mediterrâneo, eles têm uma pele mais avermelhada. Então esses faraós negros, eles vão ser da Núbia, e aí eles tinham uma cultura próxima, parecida com a do Egito, e eles vão adotar o mesmo título dos governantes do Egito. Então eles vão continuar adotando o título de faraós. E aí esse período vai ser chamado, como eu falei, o período dos faraós negros. Em 670 a.C., os egípcios foram conquistados pelos assírios, que vieram da Mesopotâmia. Os assírios a gente vai ver eles mais pra frente, então não vou me ater muito. Em 525, os egípcios vão ser conquistados pelos persas.
E 2 séculos mais tarde eles vão ser incorporados ao Império de Alexandre o Grande, que tem um filme que talvez vocês possam assistir aí, né, que é Alexandre, o nome do filme. Então, se vocês tiverem interesse de assistir, e enfim. E aí, em 30 a.C., o Egito foi dominado pelos romanos, e a sociedade conhecida como Antigo Egito, ela meio que deixa de existir. Na verdade, ela deixa de produzir novas culturas, né? Porque se ainda hoje a gente consegue estudar esse Antigo Egito, quer dizer que ela ainda existe. Né? Essa sociedade, essa cultura, ela ainda existe. Mas ela deixa de produzir novas culturas. Isso é crítico na questão seguinte: os hieroglifos lá, os desenhinhos dos egípcios, que era como eles escreviam, e a gente vai ver mais pra frente, se vocês nunca ouviram falar, a gente vai ver isso mais pra frente, que era a maneira como eles escreviam, os hieroglifos, essa língua vai ser perdida depois da dominação dos romanos. Nem os egípcios, depois que os romanos dominam a região, nem os egípcios vão saber ler os hieroglifos. Eles só vão ser descobertos, só vão ser traduzidos a partir de 1825, 26, se não me engano. Então, quase 2000 anos depois do período que a gente está estudando aqui. Enfim, então essa cultura do Antigo Egito, ou do Egito Antigo, como vocês preferirem aí, ela vai se perder a partir do momento que os romanos dominam a região. Um outro personagem que vai aparecer nessa dominação romana vai ser a Cleópatra, que vai ser a última faraó do Egito. Ok? Introdução ao tema aí, bem tranquilinho. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma coisa assim, vocês podem sintam-se livres para mandar, seja no sistema, no Classroom aí, ou aqui no YouTube mesmo. E no mais, é isso. Abraço.